Nutri, meus exames estão normais. Posso parar de tomar o polivitamínico, o cálcio, a B12, etc e tal? Quer saber um pouco mais sobre isso? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero começar, claro, com aquele recadinho, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Eu sei que tem um monte de vocês aí, vários de vocês que estão assistindo não são inscritos. Se inscreve, porque é só clicar no botão aqui embaixo, mas isso ajuda muito o canal crescer, a gente divulgar, trazer informações para cada vez mais bariátricos do Brasil e do mundo. Claro, deixa seu like também, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Orkut, o que quer que seja. Fiquem à vontade e me sigam também nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri. A descrição tá aqui no vídeo, os links para vocês irem lá depois desse vídeo conferir, tá bom? Agora vamos lá, gente, para um assunto que muitas vezes é polêmico, que muitas vezes chega tanto nas redes sociais para mim, quanto para os pacientes no consultório. Às vezes vem de informações, infelizmente, também de profissionais que não entendem, vocês precisam entender um pouco sobre isso. Ah, Vanessa, meus exames estão bons, meus exames estão ótimos. O cálcio tá legal, minha vitamina B12 tá legal, meu ferro tá bom. Será que eu preciso suplementar? Será que eu preciso continuar tomando os medicamentos? E aí eu vou fazer um exemplo simples e um exemplo clássico. Pensa, por exemplo, não sei se é o caso de vocês ou se era o caso até de alguém de vocês antes da cirurgia. Você tem um quadro de uma pressão arterial alta e aí você está tomando o remédio para a hipertensão. Aí você começa a medir todos os dias a sua pressão, ela está dando normal. Você vai parar de tomar o medicamento? Obviamente que a resposta é não, eu não vou parar. Por quê? A minha pressão está controlada porque eu estou fazendo uso do medicamento. Claro que, gente, em alguns casos, às vezes essa alteração de pressão pode ser por outros fatores, e aí depois você parou de tomar, mas porque ela se controlou, porque o que estava levando a essa alteração de pressão foi controlado, como o caso, por exemplo, do excesso de peso. Então, Vanessa, antes da cirurgia, minha pressão era descontrolada, eu fazia uso do medicamento. Com a perda de peso após a cirurgia bariátrica, minha pressão está controlada e eu não preciso mais. Mas por quê? Porque você tirou a causa do problema. Você tratou a causa, tirou não, mas você tratou a causa do que estava levando a esse quadro de hipertensão arterial antes da cirurgia. Agora, se o seu problema de hipertensão não era somente relacionado ao peso, provavelmente, mesmo que você faça cirurgia bariátrica, você vai precisar continuar tomando a medicação após a cirurgia. Isso acontece com a hipertensão, isso acontece com a diabetes, isso acontece com alterações de tireoide e etc. E a mesma coisa, gente, o mesmo raciocínio nós vamos utilizar para a cirurgia bariátrica. Por quê? Vocês vão tirar pelo menos, gente, 80% do seu estômago. Em alguns casos, como a cirurgia de bypass, vai acontecer também um desvio do seu intestino. Então, além de, pela alimentação, você não conseguir suprir as necessidades de nutrientes somente pela alimentação, o seu organismo também não vai absorver da mesma forma. Entenda, a maior parte dos alimentos, ele é absorvida no seu trato gastrointestinal. E se houve uma mudança na fisiologia do seu trato gastrointestinal, o seu estômago e o seu intestino foram alterados, isso vai ter um impacto na absorção desses nutrientes. Então, você já come pouco. Então, pensa comigo, a cirurgia, gente, ela já vai fazer com que você tenha um menor volume no consumo de alguns alimentos. Então, só pela essa pequena quantidade, você não vai conseguir suprir todas as necessidades de nutrientes. E, além disso, todos os alimentos vão ser absorvidos no nosso trato gastrointestinal. A absorção começa desde a boca até lá na nossa porção final do intestino, que é o intestino reto. Agora, se você teve uma mudança de uma fisiologia, uma mudança anatômica mesmo, retirou uma porção, uma parte do seu estômago e em alguns casos também do seu intestino, é óbvio, gente, que vai haver uma mudança realmente, de fato, na absorção desses nutrientes. E aí, muitas pessoas vão falar assim, Vanessa, mas os meus exames estão normais. Sim, muito provavelmente eles estão normais pela suplementação que você está fazendo continuamente. Se você tira essa suplementação, gente, os exames vão começar a alterar. Só que o grande perigo é, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, nós temos uma série de estoques dentro do nosso corpo. Então, essa alteração, ela não vai acontecer com tão pouco tempo,
como o caso de uma glicose. Se você para de se alimentar, para de consumir alguma coisa que tenha carboidrato, fique horas, dias sem se alimentar, a sua glicose vai cair rapidamente, seu corpo vai responder rapidamente, relativamente mais rápido do que quando nós comparamos, por exemplo, com a deficiência de ferro, do que nós comparamos com a deficiência de cálcio, a deficiência de magnésio e etc, né? E vários outros nutrientes. Mas porque o nosso corpo, ele consegue manejar, digamos assim, a falta ou a baixa introdução desses alimentos ricos desses nutrientes. Então, não é do exame de hoje para o próximo exame daqui a 6 meses que necessariamente essa deficiência vai aparecer. É lá na frente que isso vem. E hoje nós temos quadros e questões associadas à cirurgia bariátrica que são comprovadas na literatura, na comunidade científica. Então, nós temos já quadros, por exemplo, de osteoporose, que podem vir... Ah, Vanessa, mas é a bariátrica que causa isso? Não, a bariátrica sozinha não faz nada, mas a bariátrica associada a uma má alimentação, a uma suplementação inadequada, a uma falta de atividade física pode piorar esse quadro. Não é só a bariátrica, porque se você tiver uma má alimentação, não suplementar se for necessário adequadamente, caso a sua alimentação não esteja suprindo as necessidades e não fizer atividade física, a chance de desenvolver uma osteoporose é enorme. E tô falando da osteoporose, mas outras séries de doenças e consequências também podem vir. Então, muito cuidado, gente, com profissionais, muito cuidado com essa ideia de que tá tudo bem, meus exames estão bons e eu não preciso suplementar. Por quê? Você fez uma mudança no seu organismo para sempre. Não foi uma mudança pontual. Não foi uma situação, vamos supor, por exemplo, no caso da colocação de balão. Coloquei o balão, vou ficar com o balão por um determinado tempo e esse balão atrapalha um pouco na a absorção de alguns nutrientes. A partir do momento que eu tirei o balão, o meu estômago está do mesmo jeito, ele vai voltar a absorver da mesma forma. Então, enquanto eu estou com o balão, é muito provável e normalmente é muito necessário o uso da suplementação. Quando eu tirar, se a alimentação estiver suprindo essas necessidades, você não vai precisar. Mas entendam, muitas pessoas, independente de cirurgia bariátrica, já vão precisar suplementar alguns nutrientes porque só a alimentação não está sendo suficiente. E aí, se você fez algo que mudou a sua anatomia, que vai mudar a absorção desses nutrientes, obviamente você vai precisar desses polivitamínicos, dessa suplementação para o resto da vida. Pode ser, gente, que não sejam aqueles polivitamínicos gerais. Às vezes você vai manipular junto com a sua equipe a formulação que você mais está precisando, que é aquilo que mais está faltando na sua alimentação. Mas pelo menos algum polivitamínico, algum complexo de nutrientes, eu tenho certeza que vocês vão precisar, porque o seu corpo não vai conseguir absorver e com a sua alimentação não vai ser possível suprir tudo isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Se você já passou por algum profissional que falou, Vanessa, não precisa, tá tudo bem, coloca aqui nos comentários pra gente criar esse alerta e tomar cuidado também com essas situações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Não esquece, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e me sigam também nas redes sociais.